Enoque andou com Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a 24. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ainda na epístola de Judas, versículos 14 a 16, nós lemos: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Você já leu a Bíblia nessa parte que acabamos de citar de Gênesis 5, 22 a 24, que traz em poucas palavras o que nós poderíamos chamar de a biografia de Enoque. Apenas 10 versículos é o bastante para resumir a vida deste homem chamado Enoque. Se ele não tivesse sido arrebatado e ele tivesse sido sepultado, admitimos que o epitáfio que seria colocado na sua sepultura seria: ele andou com Deus. Enoque, porém, não morreu. Diz o texto bíblico que Deus o tomou para si. E ao invés de um epitáfio, temos um grande e singular exemplo a seguir através da sua vida. Uma pergunta que também levantamos: é possível andar com Deus no meio social que estamos vivendo em nossos dias? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 5, ele faz menção dos nossos dias como dias maus, dias trabalhosos, e à luz da declaração e da forma como estamos observando a ida da sociedade humana, realmente parece até impossível encontrar alguém que ande com Deus hoje. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4. Então, Enoque andou com Deus. E a Bíblia declara que um dia Enoque desapareceu. E explica
que ele foi arrebatado. Ser arrebatado é ser tirado do meio em que vive de modo rápido, repentino. E a mesma situação que se deu com Enoque, a Bíblia fala que também um dia, se estivermos vivos nessa ocasião, também seremos arrebatados, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, hoje, há cristãos vivos e há cristãos que já morreram há muitos anos. Ambos, tanto os mortos como os vivos, no momento, no abrir e fechar de olhos, principalmente os vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo ao lado dos mortos que ressuscitarem. Mas para que isto aconteça, é preciso que haja em nós o que se fala de Enoque. Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. De modo que enquanto estamos ainda com vida, procuremos andar com Deus como Enoque andou com Deus. E o nosso andar e o nosso viver nos dias que vivemos devem ser dias caracterizados pelo que o próprio Jesus recomendou antes de ascender aos céus, conforme registra Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, precisamos andar com Deus nos dias em que vivemos. Uma singularidade que se apresenta na leitura da Bíblia com referência à vida de Enoque é que Enoque não era um homem eremita, um homem solitário, porque existem pessoas que às vezes se segregam da sociedade, retiram-se para mosteiros, para lugares isolados, porque dizem, não quero me contaminar com a sociedade, vou viver aqui para servir a Deus, andar com Deus nos dias que me restam nesta vida. Porém, o que se nota na vida de Enoque, que ele não era um homem desse tipo, eremita, mas ele era um homem de família. Ele era casado, ele teve um filho, que a Bíblia aqui denomina de Matusalém ou Metusalém, foi o homem que mais viveu nesta terra. Ele viveu 969 anos. Logo, Enoque tinha família, vivia no meio da sociedade dos seus dias. A sociedade era tão corrompida que logo em seguida, no capítulo 6 do livro de Gênesis, vamos encontrar o propósito de Deus de destruir aquela civilização em decorrência da maldade contínua, de pensamentos maus, só violência, violência, violência. E num tempo como este, como aquele, Enoque andou com Deus. Então quero dizer, meu prezado ouvinte, Enoque andou com Deus 3 séculos.
diz o texto bíblico, que aos 65 anos, ele gerou Metusalém e viveu com Deus nesta terra 300 anos, até que foi arrebatado. Você já pensou? Viver 300 anos aqui na terra com Deus? E eu pergunto para você, você é uma pessoa que anda com Deus? Talvez você diga, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo há 10, há 15, há 20, 50 anos. Mas eu pergunto, você mantém o fervor, o compromisso, o testemunho cristão que alguns anos atrás você dava? Ou você já se conformou com este mundo que jaz no maligno? O apóstolo Paulo recomendou aos cristãos da cidade de Roma que não se acomodassem à forma de viver contemporânea daqueles dias de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou lendo a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, você talvez pergunte, como é que ele pôde viver com Deus tanto tempo no meio de tanta impiedade? Que lição nós podemos extrair da vida de Enoque, nesse particular, de andar com Deus 300 anos? Eu quero dizer que para que ele mantivesse sua fidelidade a Deus durante tanto tempo, ele precisou naturalmente viver uma vida de oração. Há um hino da harpa cristã que declara que muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Que tempo você gasta nesse propósito de orar a Deus? O apóstolo Paulo faz uma recomendação em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus, por sua vez, declara em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentações. De modo que precisamos orar. Nós precisamos ter cautela para não darmos ouvidos a ensinos falsos que podem nos levar à apostasia por parte de teólogos, de pessoas ligadas a seitas que torcem a sã doutrina. E aí o caminho é tortuoso. Nós precisamos ter o que Enoque tinha. Ele mantinha uma vida de integridade a Deus. Mais ou menos na mesma situação de Jó, quando lemos que ele foi tentado, perdeu todos os seus bens, foi acometido de uma enfermidade do alto da cabeça até a planta dos pés. A sua mulher não reteve apoio, mas lhe disse num tipo de desabafo, diante da situação pela qual estás passando, perdeu tudo, agora uma doença desse tipo, o que é que você está esperando da vida?
Ela disse: ainda retens a tua integridade? E ele disse para aquela mulher: tu falas como uma louca. Então nós vivemos hoje uma série de crise de integridade na casa de Deus. Infelizmente, os crentes nunca se mostraram tão descompromissados com o Senhor Jesus como agora. Há pessoas que admitem que podem separar sua vida pessoal da vida espiritual. Você já ouviu aquele adágio popular: religião, religião, negócios à parte? Como se os negócios pudessem ser desvinculados da forma que nós admitimos servir a Deus. É possível uma pessoa andar com um pé no caminho estreito e outro pé no caminho largo? Não existe tal possibilidade. Nossa vida pessoal é parte inseparável da vida espiritual. É um todo que tem de ser integralmente santo. E nós lemos na palavra de Deus o apóstolo Pedro dizendo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Meu prezado ouvinte, se você pretende andar com Deus, então se lembre de Mateus 5,37. Sim, sim, não, não. Ou Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve bem a um, ou serve bem a outro. E Deus, então, não quer uma divisão de pessoa que lhe tribute culto, mas não anda na sua vontade. Concluindo, Enoque andou com Deus. É o resumo de sua biografia. Se você for chamado agora mesmo à eternidade, como será escrito o epitáfio de sua vida terrena? Você poderia admitir que alguém se lembraria de escrever: ele andou com Deus? Não esqueça também que nós vivemos na expectativa do arrebatamento da igreja. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo traz esta lembrança para nós, dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao versículo 18. Andemos com Deus como Enoque.